Boa tarde, alunos. Hoje, né, teremos também o nosso primeiro encontro aqui com a turma do sétimo ano. Já foi falado no slide anterior sobre a questão, né, da utilização dessa nova ferramenta a fim de que nós tenhamos a minimização dos problemas aí no nosso país em relação à continuação do nosso ano letivo, certo? Então vamos lá. Falaremos sobre a formação do território brasileiro, né? Uma retomada das nossas aulas do capítulo 2, formação e ocupação, lá na página 18. Nós temos aí a configuração do mapa do Brasil nos dias atuais e temos a configuração na época do Brasil colônia, certo? Como é que ele foi se alterando ao longo do tempo através dos inúmeros acontecimentos que tivemos no decorrer dos séculos. Colonização, conquista de espaços. Para que a colonização ocorra, é necessária uma efetivação da ocupação do espaço. Expressa a instalação do elemento externo e implica a criação de novas estruturas. Implica haver uma metrópole. O processo de colonização tem como origem a expansão territorial de um grupo, ou seja, cada país colonizador possui uma geopolítica, certo? Que orienta a ocupação de espaços. Ou seja, quando ele diz que implica haver uma metrópole, é o quê? É que é através das metrópoles, né, que as áreas coloniais foram colonizadas, certo? Ou seja, o que é uma metrópole? As metrópoles são os países europeus, né, que saíram em busca das grandes navegações, em busca de ouro, matéria-prima, e descobriram outros continentes, como o continente americano, né, como a África, a Ásia, certo? E ao longo desse tempo, através da colonização, eles foram explorando e ocupando esses países com pessoas que tinham interesse em habitar essas novas terras, correto? Seguindo. Colonização. Tinha como elemento a estrutura militar, envolvia a conquista e a submissão das populações encontradas, a apropriação dos lugares. As estruturas produtivas eram incorporadas ou destruídas. Em muitos casos, a colonização criava novas estruturas, por exemplo, as plantations. E o que são plantations? Certo? Foram estruturas organizadas nas colônias de exploração americanas, caracterizavam-se pela grande propriedade monocultora trabalhada por mão de obra escrava com finalidade de exportação do produto cultivado. Então, as plantations nada mais são do que grandes propriedades, certo? Quando a gente fala monocultora, é que era cultivado apenas um produto, certo? E geralmente, nessas plantations, era utilizada a mão de obra escrava, trazida dos territórios africanos, né, que também tinha aí a função de colonizar essas novas terras descobertas, ou fazer a nova funcionalidade aí dessas terras. A partilha dos espaços. Os grandes estados europeus repartiram e delimitaram o mundo, definindo grandes áreas de jurisdição, a partir do Tratado de Tordesilhas, certo? E o que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi assinado entre Portugal e Espanha e estabelecia a divisão das novas terras descobertas. As terras a leste pertenciam a Portugal e a oeste à Espanha. Tanto que a leste, né, do meridiano que eles traçaram, né, ficou o Brasil, que era a grande colônia portuguesa naquele momento da colonização. E a oeste ficou a América Espanhola, né, os outros países da América do Sul e América Central também. Caracterização geográfica. O processo de colonização avança a partir de zonas de difusão. A consolidação desses núcleos, com povoamento contínuo e caminhos regulares, cria a região colonial. O território colonial incorpora também áreas de trânsito. Os fundos territoriais são áreas não devassadas, sertões e fronteiras. O território colonial é voltado para fora, ou seja,
são as áreas de grande importância, né? Os portos. Eu falei para vocês em outro momento, né? Que as terras eram colonizadas através do litoral. Portanto, quando ele diz que o território colonial é voltado para fora, você sabe o quê? Que os navios chegavam com gente, né? E também eles carregavam ouro, prata, né? Matérias-primas também para serem levadas para os países europeus. A expansão, nós temos aí ele fala da atração do desconhecido que alimentou uma mitologia, como Eldorado, a terra do Amazonas. Essa imaginação fantástica animou expedições que acarretaram no conhecimento do mundo extra-europeu. Motivado pelo mito, o colonizador adentrou em áreas de difícil acesso, florestas e desertos. Ou seja, o europeu, através das grandes navegações, ele começou a colonizar outras áreas mundiais e começou a conhecer, né, outras áreas do mundo na busca, né, dessas riquezas e dessas preciosidades. Aí nós temos aqui os países de origem colonial. As regiões coloniais mais dinâmicas constituíram os alicerces dos estados e capitais locais, desempenharam um grande papel na emancipação. Formações criadas a partir da conquista de espaço estruturaram a vida social, moldando instituições e relações vigentes. O espaço material e mítico atuou como elemento de dinamização e consolidação de estados, que tiveram nos fundos territoriais e na expansão fortes elementos de legitimação. Certo? Então foi dessa forma que os estados coloniais eles foram se constituindo, certo? Através da dominação, primeiramente dominação europeia, e mais à frente eles foram ganhando suas independências depois de uma sociedade já estabelecida. Acho que é isso, pessoal, né? Alguma dúvida, a gente vai retirar em próximos encontros. Espero que tenham gostado. Um abraço.